Ai, ai. Voltamos! Galera, eu não sei qual é o problema. Aí parece que é o Wi-Fi. Depois parece que é o Instagram. Mas eu acho que é tudo culpa do Instagram. Sinto muito, Instagram. Você está me boicotando, já tem 3 lives. Sabe por quê? Sabe por que a gente acha que é um Instagram? Porque eu continuo mandando mensagem aqui. A live aqui, os vídeos no computador continuaram. Enfim. Te espera um pouquinho pra ver se chega mais alguém aí. Espera um pouquinho. Enfim, o papo tava tão bacana. A gente ficou com toda uma empolgação. Então, o que acontece? Acontece isso e acontece aquilo e... Quarentena. Já baixa até o... baixa até o clima, né? Triste. Mano, foi um momento... Agora, assim, eu tenho que... É porque eu não... É só eu divulgando, aí fica complicado pra divulgar um livro sozinho, né? Mas... Agora, aquelas imagens que eu postava, eu acho que faz muito mais sentido. Fazem muito mais sentido. Bastante. Fazem muito mais sentido. Aí eu vou fazer uma outra postagem com as mesmas imagens. E aí, se você não adquirir o livro ainda, tá na Amazon, R$7, e-book. Se tiver uma boa venda no e-book, eu lanço o livro físico, tá? Para vocês que gostam de livro físico, Quarentena. Um livro sobre a pandemia, um relato pessoal, no formato de diário. Que diário, hein? Que diário. O pior é que eu tava vendo a história de um diário de uma mulher que, meu Deus do céu, eu fiquei muito chocado, cara. Que ela começou a contar a história do irmão dela que entrou em coma. E ele passou 15 anos em coma. Ela escreveu 15 anos de diário. Nossa, ela escreveu um diário, tipo assim, ela passou a escrever, eu acho que parece que ele tava com 4 anos, que ele já tava em coma. Aí ela passou a escrever o diário pra ele ler quando ele acordasse. Mas ele não acordou. Triste. É muito tenso, porque, tipo assim, é uma história muito louca, porque nesses 15 anos que ele tava em coma, ele tava bem. Aí a mãe deles, começou a ficar doente. E sempre a mãe dele conversava com ele sozinho. Aí ela ficava falando que eles tinham um trato. Aí quando a mãe dele começou a ficar doente, tipo, ela ficava doente. Aí quando ela começava a melhorar, ele começava a ficar doente. Aí quando ele melhorava, ela ficava doente de novo. E ficou nesse negócio. Até que teve um dia que ele morreu. Ela ficou bem. Aí a menina tava tentando, encontrar um jeito de contar pra mãe dela, né, que ele tinha morrido. Só que aí, antes dela encontrar o jeito, o pessoal do hospital ligou pra ela, dizendo que tipo assim, na cabeça dela ela ficou, meu Deus, aconteceu alguma coisa, ela, tipo assim, ele morreu e ele apareceu pra ela. Aí o pessoal do hospital ligou pra avisar que a mãe dela também tinha morrido. Vai juntos. Aí ela fala que o trato deles era esse, pra eles irem juntos. Que ela vivia falando que eles tinham um trato. Muito louco, né? Enfim. Voltamos. Agora vamos finalizar esse negócio antes que o Instagram me boicote mais uma vez. Eu acho que é porque a gente tava falando de Xexo. A gente tava falando de energia. Energia. Agora a gente só vai falar energia. É só energia, mano. Então é o seguinte, galera. Agora que vocês entenderam a parte histórica, folclórica do que é uma sucubo. Se vocês quiserem que a gente fale mais, por favor, falem, porque a gente pode fazer um vídeo só falando sobre isso. Assim como a gente já falou, né, dos outros animais que a gente já falou aqui. Se vocês quiserem saber mais, perguntem que a gente faz. Animais fantásticos. Os animais fantásticos. Enfim. Então, assim, onde é que a gente vai encontrar a sucubo na cultura pop? Tem Exatamente, o bloco antes Zé João do Mark. Calma, tio Mark. Calma. Só tá acabando. Só porque o Elon Musk vai comprar a tua vida também? Sinto muito, cara.
Enfim, não escute isso, Mark Zuckerberg, não me cancele. Calma, Cecil. É o seguinte, como ele falou, a gente tem um exemplo, a Evelyn, do League of Legends, tá? A Liga das Legendas, ou seja, o jogo mais cheio de gente chutada na face da terra. Aqui ela é um exemplo de uma súcubo. Cara, eu não lembrei o nome do filme que tem o demônio lá que possui os caras. Que, mano, é um filme que hoje em dia, se tu ver, tu vai achar os efeitos especiais muito toscos. Mas ele é um filme que dá muito medo mesmo assim, né? Porque, cara, é muito doido. Eu lembro se é Possessão o nome. Enfim, eu só sei que tem um demônio lá no deserto e é um demônio feminino. É uma sucubo mesmo, né? E Tem a Kumoro, eu acho que é Kumoro o nome dela, eu não lembro. Mas eu tenho quase certeza que é Kumoro, que é uma personagem do Rosario and Vampire, eu acho. Acho que é esse o nome do anime. Do anime tem o mangá. Eu nunca assisti um anime, mas eu tenho o mangá. Eu acho muito show a Sucubo de lá, porque ela é uma Sucubo que ela mantém a libido dela é traída. ela usa tipo um amuleto que é um pirulito. Oh. Ela tem que ficar com o pirulito na boca, porque se ela passar muito tempo sem o pirulito, a versão demoníaca dela aflora. É muito bacana, inclusive, o mangá. Não sei o anime. Interessante. Enfim, então, assim, tem um outro filme, sabe, Diego? O outro filme que é com o Coringa não, o Duende Verde, o William Dafoe, que é um filme de terror, que é justamente sobre um demônio que se aposta da mulher dele e... Mano, sabe? É muita troca de energia. Muita troca de energia. O filme inteiro, mano, é tanta troca de energia durante o filme que... Tu deu a cena pra mim. Foi. Que no final do filme o cara não aguenta mais, mano. Não aguenta mais. E o que ela faz? Ela desmaia o cara com uma porrada. E enfia um vergalhão na perna dele. Pra ele não sair do lugar. E ele tá lá, né, todo ferrado, porque ele levou uma porrada no estômago. E ela, tipo assim, chega lá e gesticula ele. Como é que eu posso falar isso sem o Mark me derrubar de novo? Ela faz um carinho nele até ele liberar a energia dele, sai sangue junto. É uma coisa horrível. Eu não queria ter visto o pênis do William Dafoe, mano. Calma, Zuckerberg. Então, tipo assim, tem esse filme. Mano, eu sou horrível pra lembrar o nome de filme assim. Tem o próprio Ninfomaníaca, que tem um pouco disso. Claro, o Ninfomaníaca já é mais pro lado psicológico. É mais psicológico. Só que se tu for... Mas é sobre isso. A história da Sucubo é sobre mas isso. É porque diferente dos outros filmes de terror, não tem a carga do um demônio. Uhum. Que sabe que é um demônio que tá ali, não. Inclusive... Algumas pessoas, alguns psicólogos, eles tratam a Ninfomaníaca, imagem né? do Sucubo como isso, como uma ninfomania ou como uma doença psicossomática tratada principalmente pelo sexo. Calma, Zuckerberg, por favor. Então tipo assim, oi Luana, tudo bem? então, tipo assim, realmente, o Ninfomaníaca ele já leva mais para esse lado, tá? Só que mostra todo um contexto, tá? Diferente dos outros dois que eu falei, que tipo, o filme deixa claro que é um demônio, tudo certo, mano. É um demônio que tá falando lá e tal. E, enfim. Outros lugares que aparecem súcubos. Anime, cara. Eu acho que tem muito anime. Tem muito anime que tem súcubo. Agora, de cabeça, eu não lembro de um. Eu acho que... O que eu mais lembro Hakusho não tem? Não que eu me lembro. Tem uma personagem Digimon. Da Marvel, da Marvel com a Capcom. Tem uma personagem de um jogo que ela tem até asinha de morcego assim na cabeça.
Da Marvel vs Capcom? É, Eu não lembro. vou procurar aqui agora esse personagem, porque eu gostava Procura. demais Enquanto isso, eu vou explicar pra Luana. Luana, Sucubo, ela é um demônio, vamos chamar de demônio, na verdade é um espírito maligno que tem o formato de uma mulher muito sensual, muito bonita, mas que ela vai se parecer sempre com aquilo que mais atrai o homem, tá? Elas vão atacar os Ela aqui, ó. homens. Eu não lembro desse personagem. Olha, gente. Isso é uma Sucubo. E ela é uma das personagens do Marvel vs Capcom. Tá? Então, assim, é um espírito que vai atacar os homens em sonhos e vai roubar a energia vital deles através do sexo. Energia vital. Quase como se fosse uma sereia, só que mais pro lado demônio mesmo, porque ela vai ter garras, vai ter chifres, vai ter E ao contrário da sereia, asas. Ela não mata a pessoa, tipo assim, devorando. E ela não seduz com cantos, enfim, porque a sereia ela tem mais é outra biologia fantástica, né? Porque a sereia é mais físico mesmo, tipo assim, o homem ouve um canto e é seduzido. Olha, o Breno se lembra da personagem, porque ela realmente é muito roubada, cara. Sim. Ela é muito, muito, muito roubada. Eu só jogava com ela. E já a Sucubo não, é mais sutil, ela vai entrar nos sonhos do homem e tal, e fazer com que ele tenha uma ereção, fazer com que ele se sinta o libido dele no máximo. Mas claro, como a gente falou na outra parte da live que foi cancelada agora há pouco, tá? Tudo isso é uma representação do libido, é uma representação da traição também, porque, querendo ou não, toda a história da Sucubo é só para exemplificar, tipo, como é que era vista a traição antigamente. E aí até hoje tem gente que usa a imagem de um demônio, principalmente um demônio feminino, para justificar a traição do homem. Já viu por aí igrejas evangélicas, padres também dizendo, não, aquela mulher, ela foi possuída por um demônio e está seduzindo fulano de tal. Ou então, não, ele foi atacado por um demônio e por isso que ele fez esse tipo de coisa. Tá? Assim, quanto à explicação dos ataques dela, né, a gente tem... Porque assim, durante a mitologia, ou as histórias cristãs principalmente, a gente tem 3 planos. Quantos planos tem em Tenori? Com planos de existência? Uhum. Ixi, tem um bocado, mano. Eu acho que é bem uns 6 ou 7. Então, assim, nos planos, assim, os 3 planos que sempre aparecem em toda religião, em toda cultura... Material, é o material e inferior. Aí as pessoas chamam de quê? De plano mental, de plano astral e de plano físico. Sim. O que acontece? A Sucubo, ela é uma criatura que ela simplesmente inutiliza o plano mental, que seria o primeiro plano do qual os demônios usam para se comunicar com o nosso plano físico. Ela simplesmente passa o plano mental e ataca o plano astral, que é o plano onde está a energia das pessoas. Então, o que é a energia? Eu não vou mais levar a sério falar de energia, mano. Então, o que acontece? Ela ataca o sonho da pessoa. Porém, existe uma coisa que acontece onde a pessoa que está sendo atacada por uma súcubo ou por um íncube, ela pode ter noção disso. Sim. E ela pode simplesmente bloquear. Ela pode criar uma defesa contra isso. Então, o que acontece? Quando a pessoa consegue ter essa noção e criar essa defesa, a súcubo, o íncube, eles ganham uma força a mais, que é a força de se personificar e atacar o físico. O plano físico. Nesse momento, o Sogoku consegue simplesmente atacar o corpo físico da pessoa. E é aí que entra a máscara enorme que a gente tem no nosso folclore, em todas as mitologias, de que
no plano físico que o demônio ataca a pessoa pra esconder um fato. Sim. De que, por exemplo, lá vai eu trazer a história do Boto. O Boto é uma história criada pra mascarar a traição. É. As mulheres ou familiares começavam a espalhar a notícia de que tal garota engravidou do Boto pra mascarar que ela traiu ou que ela foi abusada. E no caso da Sucubo, é isso. Uhum. É uma história criada pra mascarar a traição do homem e mascarar o abuso sexual que mulheres sofriam. Exatamente. Tipo, a mulher acordou e não se lembra de nada. Ela foi abusada por um homem muito bonito que deixou ela grávida. O que foi que aconteceu? Ou Foi então, foi um demônio. ou então, tipo, o fulano de tal, ele... E uma coisa mais interessante, que vai casar exatamente com aquilo que a gente está falando. As súcubos também, principalmente no RPG, é dito que a criatura ela vai sempre procurar quem é mais bondoso, mais digno, mais honrado e tal. E aí, imagina só, na nossa sociedade, se o cara, sei lá, tem um cargo numa igreja, ele é uma pessoa respeitável e tal, e aí descobrem um ato de infidelidade do homem, dessa pessoa respeitável, só que ele não pode ter a imagem manchada, entendeu? E aí o que vão dizer? Não, ele foi possuído. Tá? E aí quando a ideia de que ele não foi possuído não der certo, o que vai acontecer? Vão culpar a mulher. Não, ela é que é uma possuída, ela é que está a serviço do demônio. Não negocie com o demônio. Entendeu? Então, a ideia é essa. Aí tá uma história de cara, pra dar o exemplo. Onde a gente parou da última live que a gente... O Código Penal das Bruxas da Inquisição. Tá? Então, cara, a súcubo, assim como o ícubo, que é a versão masculina, né? Eles são essa representação do libido e da traição. A traição que, no caso, é aquela coisa prazerosa, mas que é proibida. Entendeu? Mas proibida por quem? Essa é a pergunta. Tá? Pela família de bem. Pela família de bem. Não vou comentar nada mais do que isso. Então, o que acontece? Agora a gente começa a ir para o lado mais ciência biológica da coisa. Que é para isso que a gente tá aqui? A gente tá aqui para isso também. Inclusive, a gente tem muito mais... Enfim, depois eu vou discutir isso contigo. Mas a questão é, qual é a aparência básica de uma súcubo? Uma mulher, tá? Um corpo sensual, que, isso não tem nada a ver, biologicamente falando, o corpo da gente não é nada. É um metamorfo. O corpo da gente, para biologia, é só um monte de órgão amontoado. Entendeu? É só. Acabou. E aí ela é uma mulher, corpo feminino, que provavelmente ela tem garras. Só que as garras da súcubo, elas não são garras tipo garra de gato, que recolhe, que retrai. Não são que nem garras, por exemplo, de um lagarto, que o osso que une, no caso, a garra à mão, ao dedo, né? Ele tem um encaixe direto, como se fosse uma nova vértebra, um novo prolongamento. Ele não é que nem a nossa unha, que é um monte de queratina endurecida, né? Que faz essa pontinha. Eu acho que as garras das súcubos são isso. Seriam unhas muito resistentes. E eu acho que beleza, mano. A gente conhece produtos aí hoje em dia que poderiam deixar uma mulher com uma unha muito mais resistente. Como é? A Unigel, como é o nome? Não lembro o nome. Meninas, me digam o nome da Unigel. Digam o nome da Unigel aí. Que eu não faço a menor ideia do que seja. Então, beleza. Vamos pro próximo passo. Chifres. A Evelyn, ela fala muito... Ela... Ai, meu pai, tá com muito reflexo. Né? Mas as garras da Evelyn aqui, belíssima. São garras sombrias. São garras sombrias. E... Bom,
No caso, os chifres. Como é que seria para um ser humano ter chifre, né, cara? Porque existem dois tipos de chifre. Existe o chifre mesmo, verdadeiro, entendeu? E tem os cornos, prolongamentos córneos, que são duas coisas diferentes. Geralmente o chifre, ele é um osso que está ligado anatomicamente ao esqueleto. Tá? Já os prolongamentos córneos, como por exemplo nos dinossauros, nos estegossauros, que tem aquelas placas córneas nas costas, aquilo ali é tipo uma modificação da pele para produzir aquela coisa. No caso de uma súcubo, se ela fosse ter um chifre verdadeiro, engraçado falar isso, né? Que a gente só lembra de besteira, de corno. Tá? Para ela ter um chifre verdadeiro ligado ao crânio, como por exemplo alguns lagartos, como tá aí, boi, vaca que tem chifre, o crânio deveria ser modificado para alojar esse outro membro, que no caso seria o chifre. Tá? Então, eu acho. Deve ser horrível. Hã? O peso deve ser aí a deve musculatura do pescoço deve ser belíssima. Então assim, querendo ou não, sempre vamos lembrar vocês o quê? Nenhum ser vivo vai gastar energia de maneira desnecessária. A evolução não deixa isso acontecer. É por isso que a gente não tem mais cauda. Isso, é por isso que a gente não tem mais cauda. Inclusive o súcubo tem cauda, entendeu? Já seria é como se fosse um ser humano menos evoluído, por assim dizer, uma espécie mais tem um termo correto para isso. É uma espécie o quê? Uma anti-evolução. Não é anti-evolução, cara. Tem um termo científico certo pra isso. Eu não vou chamar de anti-evolução. Mas, enfim. Eu não lembro como é o nome do... É como se fosse um ancestral. É como se ela tivesse características ancestrais que nós não temos. Como, por exemplo, a cauda. A cauda, todo ser humano tem rabo, todo mundo tem cauda. Só que a nossa cauda, ela se fundiu. Os ossinhos da cauda, eles se juntaram e viraram praticamente um só, que é o nosso cóccix. A região sacral e o nosso cóccix. E aquele negocinho lá que quando eu tô sentando com muita força, dói. Entendeu? Isso falado na live de súcubo é um pouco sugestivo. Mas tudo bem. Não, gente, mas poxa, cair de bunda. Mano, Senhor do céu. Cair no chão, sabe? Pega uma queda aleatória e cai de bunda no chão. Ou seja, se você falar assim mesmo, meu rabo tá doendo. Tá certo. Não tá errado não. Biologicamente tá certo. Então, o que acontece? Ela tem um rabo. É possível que ela tivesse um rabo? Claro que sim. Claro que sim. Inclusive, existiu o caso de um menino indiano que nasceu com uma espécie de rabo. Não fundiu, né? Não fundiu tudo. Eu acho que eu já vi também. Que ele passou muito tempo e aí diziam que ele era a reencarnação do rei macaco. Entendeu? É sério, isso é sério. Tipo assim, tinha gente que vinha visitar ele porque achava que ele era o enviado dos deuses e coisas do tipo. Muito louco, né? Mas na verdade o moleque só não teve o desenvolvimento embrionário correto. Tá? Porque as vértebras lá do cóccix dele provavelmente não se uniram corretamente. Tá? Então, beleza, esse ponto é bem possível que aconteça. As garras, cauda, tal, chifre. O chifre, eu suponho que os chifres de uma súcubo provavelmente são bem menores. Então, assim, eu acho que... a Diana já ouviu falar. Eu acho que um prolongamento córneo é mais possível. Porque ela ia ter que ter um crânio modificado, com certeza. Sim. Mas provavelmente esse chifre dela seriam pequenos, seriam chifres bem pequenos e leves. O chifre da como é o nome dela? Daquela menina do Elfenlied. Tu te lembra de Elfenlied? Não. Que é de uma é um anime muito sangrento, gente, muito sangrento. Que é de uma menina que ela tem um chifrezinho e ela tem a habilidade de braços de 2 metros que são invisíveis. Não sei se tu te lembra. Não tô lembrando agora. Eu tenho uma vaga memória. Seriam aqueles chifres. São chifres pequenos. O chifre também parecido com, eu não sei se o da girafa. O chifre da girafa ele é pequenininho, entendeu? E ele praticamente é quase vestigial. O chifre da girafa.
Assim como de alguns lagartos, que eles são só, tipo, projeções tipo como se fosse uma verruga. Imagina isso, é como se esse tipo de chifre fosse uma verruga, só que mais dura e pontuda, no caso, né? Então, era possível? Era. Mas aí teria que ter esse tipo de modificação. Eu acho que o mais difícil de uma súcubo seriam as asas. Que aí, como a gente já falou na live da... Meu Deus, qual foi o bicho com asa que a gente falou? A gente falou... Da esfinge. Da esfinge. Nossa, live da esfinge belíssima também. A live da esfinge perfeita, tá lá no canal, tá? E então, o que acontece? Para ter um par de membros extras, a gente tem um gasto de energia muito maior. Ignorando que o fato dela consumir energia de uma maneira muito diferente, inclusive dá para falar sobre isso já já, tá? Ela tem um gasto de energia muito alto. Mesmo que ela não use as asas para voar, sejam tipo, tá ali de enfeite, ela tem um gasto de energia. Um membro vestigial. Um membro vestigial. Seria até mais viável, entendeu? Seria até mais viável. Assim como foi o caso da esfinge, porque na descrição dela não fala que ela voa. A esfinge não voa, entendeu? Já a súcuba é dito que ela voa. Então se ela voa... E se fossem asas... como é o nome daquela... A da asa do morcego? Pois é, justamente essa. Que é uma adaptação. É uma adaptação do braço mesmo. Isso, é uma adaptação dos ossos da mão. Só que aí no caso, em vez de ela ter 2 pares de membros, ela teria 3 pares de membros. E para isso, esse nosso osso que fica na parte de trás aqui do nosso ombro... Não, ele... Pá. O pessoal chama de pá, né? Mas tem um nome certo para isso, pô. Não vou chamar de pá. Tá no YouTube. Tá no YouTube a live. Então, todas estão no YouTube. Quase todas, eu acho que só não tá da Melusina. Sério? Eu ainda não baixei. Outra muito boa também. Então o que acontece? Esse osso aqui, em vez dele ser achatado, como é no nosso caso, para poder dar mais mobilidade pro nosso ombro, porque a gente usa o nosso braço para atacar, a gente usa o nosso braço para levantar as coisas e tal. Para gastar energia. Ai, mano, não. Então o que acontece? Esse osso, palhaço, esse osso provavelmente ele seria modificado para ter um encaixe do osso da asa. Ele não seria retinho, ele seria curvado para poder ter um encaixe. Sabe o nosso fêmur? Se você já viu o osso da galinha, sabe que ele é abaulado nas pontas. Quase todos os nossos ossos, eles são abaulados na ponta, eles são redondinhos. Tá? E então, para esse osso encaixar, esse osso aqui traseiro, ele teria que também ser curvado para poder ter um encaixe. E a musculatura teria que ser toda modificada para poder dar sustentação para a asa. Assim como hoje em dia os dragões eles são bem melhores retratados nesse sentido. Que dá para perceber que tem uma musculatura diferente ali. E provavelmente essa região aqui da caixa torácica, da súcubo, seria diferente, seria maior, entendeu? Mais volumosa, provavelmente ia ter os ombros mais largos. É por isso que a galera mais fáceis, né? Isso. Eu acho que isso explica também porque ela teria os peitos grandes. Tá? E por último, mas não menos importante, tem a dieta dela, né? Que ela se alimenta de energia. Vamos falar a verdade, o seguinte. A gente sabe que o esperma do homem, assim como da maioria dos animais, ele é muito rico em proteína e carboidrato. Tá? Ele é muito rico em proteína e carboidrato. Por quê? Existem dentro do esperma, ele não vai ter só espermatozoide, não vai ter só os bichinhos lá nadando. Além desses desses carinhas, a gente vai ter 2 líquidos que são só para dar lubrificação e energia para eles, que são esses líquidos, eles são à base de proteínas e carboidratos, principalmente carboidratos. Inclusive,
o esperma ele é muito utilizado em alguns lugares por algumas mulheres e por homens também para tratamento facial, para tratamento da pele, tá? Porque diz que ele hidrata e tal, essas paradas. Não tem comprovação científica, gente. Não tem comprovação científica. Isso é a galera que tá afim. É que nem o pessoal que bebe a própria urina. Não, não tem comprovação científica nenhuma. O pessoal faz isso aí, mas não tem comprovação científica. Tem alguns estudos sobre, mas nada conclusivo. É a mesma coisa do esperma. Não quer dizer que ele é um hidratante maravilhoso. Meu Deus, tu não vai chegar no teu marido e dizer, mano, põe essa parada pra fora, que hoje eu quero hidratar minha pele. Eu quero hidratar minha pele aonde? Né? Não é assim. Assim como existe também a história de que ingerir o esperma melhora a pele. Nossa, já ouviu falar disso? Tu já ouviu falar dessa? Não. Existe. Assim como também tem o mito de que se comer muito abacaxi vai ficar doce. Não vai ficar doce, mano. Pode até deixar menos salgado, porque o salobro. É salobro, né? Salobro. É porque o sabor, ele dizem que é salobro, né? Dizem. Eu não sei. Enfim. Então, isso é mito. Mas o que acontece? De fato, quando a alimentação do homem ela é baseada em coisas muito industrializadas, em super processados, ultraprocessados, o esperma ele fica com um cheiro muito pior, muito mais fedorento, e também dizem que fica com um gosto muito mais forte. Enfim, eu já ouvi de amigas minhas, tá? Isso, que realmente tem cara que quando faz a parada lá e ela já provou e é um gosto péssimo, entendeu? O cara só come miojo. Pra falar a verdade, sim, o cara que bebe demais. Também. É horrível. Já parou pra dar uma mordiscadela no anador? Ai, mano. É aquilo. Eu imagino. Enfim, então uma alimentação baseada principalmente em frutas, em alimentos naturais, é claro que vão dar... Vai dar uma melhorada. Uma melhorada. A gente pode até não provar, mas o homem, você homem que está me escutando. Você que tem pênis. Você que tem pênis. Você que tem pênis. Obrigado. Eu sei que você já gastou sua energia no banheiro. E eu sei que você já sentiu o cheiro. Então só pelo cheiro a gente consegue diferenciar quando a coisa não tá bem, entendeu? Se tá com um cheiro muito forte, tu sabe que não tá legal. Se tu não tá sentindo cheiro nenhum, porque a ideia é essa, não sentir cheiro nenhum. Se tu não tem sentindo cheiro nenhum, legal, mano, significa que tá saudável. Tá se alimentando bem. Então, mas o que acontece? Basear uma alimentação nisso, em esperma, não rola. Porque o nosso organismo, além de carboidratos, que provavelmente nem todos vão estar no esperma, tipo, a gente tem lactose, lactases, a gente tem frutose, inclusive, muita glicose, mas não só de energia vive, porque tu imagina, tu não vai viver a tua vida inteira só comendo arroz, por exemplo, que é rico em carboidrato, tá? É rico em carboidrato, mas tu não vai comer só arroz. Ah, mas japonês come só arroz. Mentira, não come só arroz. Que foi isso? Entendeu? Então não existe esse tipo de coisa. Então talvez a única coisa que impediria, além das asas, né, claro, que seria já um desgaste muito grande, supondo que a sucubo não tivesse asa, como a Evelyn, né? Uhum. Ela não conseguiria se alimentar só de esperma. Tá? Então eu acho que é o bicho que mais parece viável biologicamente, mas que ele não é. Tá? É uma criatura que não é viável de maneira nenhuma. Sei lá, diferente dos vampiros, assim como os vampiros também, né? Os vampiros que se alimentam de sangue. Eu tinha esquecido de falar isso. O mito dos vampiros surgiu da sucubo. Surgiu da sucubo. Tem uma parada nesse sentido. É porque a sucubo, ela surgiu a partir da história da Lilith. A gente vai ter que deixar isso pra outra live. Te controla que ainda vai rolar live sobre vampiro. Vai ter. Entendeu? Então o que acontece? Não é viável biologicamente, porque
não existe uma alimentação baseada somente em esperma. Isso não é possível, entendeu? Não vai rolar. Mesmo que a pessoa não gastasse energia com quase nada, não tem como acontecer. Então, a supo é inviável. Biologicamente falando. Tá? Porque, por causa dessas questões. Principalmente por causa da alimentação e porque ela tem asas que deveriam ser funcionais. Mas, biologicamente falando, elas não seriam. Beleza? Então é isso aí. É O isso. que mais você tem a falar sobre isso? A impressora 3D parou de funcionar. Então, O que eu tenho a falar é, nós precisamos de mais lives, tá? Pra falar, porque, né, isso daqui tinha muito mais coisa que não deu pra falar, principalmente porque a gente foi boicotado pelo Instagram e é por outra isso que vez. a gente precisa ir pro YouTube. Gente, se inscrevam no canal do YouTube. Se inscrevam. Por favor. Biologia Fantástica, não tem outro. Entendeu? Tá lá, um dragãozinho tal, saindo de um DNA. A gente tem que fazer uma lista, assim, dos animais que a gente já... Dos animais. Das criaturas que a gente já falou. E quais são as que a gente viu que são viáveis e as inviáveis. Um dia a gente ainda vai fazer. Quando tiver no YouTube, a gente vai deixar as coisas muito mais bonitinhas pra vocês, tá bom? Bom, no mais, eu acho que é isso. Falando em biologia fantástica e etc e tal, volto a lembrar, meu livro tá na Amazon, meu primeiro livro, Quarentena, não tem nada a ver com isso, ele fala sobre a pandemia, é um diário e tal, é um relato pessoal escrito no formato de um diário. Adquira o seu, tá muito barato, beleza? Não eu precisa... tô no livro. Esse? Ele tá no livro. Então, esse é meu primeiro livro, porém, muito em breve vai rolar o primeiro romance de Tenório, especificamente em Tenório, que se chamará A Mão da Morte, ok? Não tem súcubo? Não tem súcubo, mas tem coisa pior. Tem um carinha chamado Oslo Helsinki nele. Ai, gente, ele é tão legal. Ele aparece assim, mas... Tão gente boa. Ele aparece assim, mas não é o vilão da história. Beleza? Então é isso aí, galera. Obrigado por todo mundo que esteve conosco até aqui. Deixa o teu... o pessoal tá chegando no final da live. Obrigado por todo mundo que chegou. Vocês que estão chegando agora, obrigado também, mas a gente já tá encerrando. E se vocês quiserem conversar assim com a gente, conversa aí. Conversa. Mas a primeira parte da live já tá salva na página. A segunda parte vai ser salva agora, tá? E depois eu vou baixar as duas e juntar para jogar no YouTube. Biologia Fantástica, tá? No mais é isso. Valeu. Muito obrigado por achar a live boa, porque a gente tá aqui. Olha, é assim. A gente passou 2 meses sem fazer a live. Gravar. A gente tá com. Eu, pelo menos, tô com tanta vontade de falar tanta coisa. Mas não dá, porque o Instagram não deixa. É por isso que a gente tem que passar por. Meu Deus. Olha, no YouTube a gente poderia fazer uma live de 2 horas. Cara. Realmente. Enfim. E na verdade eu ia fazer uns cortes. Mas é isso aí, galera. Eu sou o Erison. Eu sou o Romeu. E essa foi Biologia Fantástica. Valeu. Boa noite, galera. Boa noite. E cuidado com a sua boca.